Olá, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de estatística. Eu sou o professor Carlos Ropelato e serei o seu professor. Esta é a aula número 3, onde estamos estudando a distribuição de probabilidade normal. Se os senhores ou senhoras ainda não assistiram à aula 1 e 2, procure aí na descrição desse vídeo que eu vou deixar um link onde tem as duas aulas, a aula 1 e a aula 2. Senão não vão conseguir entender o que nós vamos estar trabalhando nesta aula. Então, na aula de hoje, eu vou ensiná-los a fazer o cálculo da probabilidade de uma distribuição de probabilidade normal, vou até destacar em outra cor aqui, ó, qualquer. Então, como é que nós fazemos para calcular a probabilidade de uma distribuição de probabilidade normal que não seja a probabilidade normal padrão? É o que nós vamos aprender nesta aula. Então, vamos iniciar. Para calcular a probabilidade de qualquer variável aleatória que tenha uma distribuição normal, utilizamos a distribuição normal padrão. Mas para fazermos isso, precisamos converter a variável aleatória x na variável aleatória z, o que é feito mediante a seguinte fórmula. Então, vou destacar a fórmula aqui, ó. Esta fórmula, z é igual a x menos μ dividido por sigma. O μ é a média e o sigma é o desvio padrão. Então, veja o exemplo a seguir. Seja uma distribuição normal, cuja média μ é igual a 80 e o desvio padrão sigma é igual a 10, qual a probabilidade da variável aleatória x estar entre 80 e 100? Então, vejamos a solução. Queremos calcular a seguinte probabilidade da variável aleatória x. Eu quero calcular a probabilidade da variável aleatória x. Então, que é dada por qual expressão aqui, ó? Estatística, assim que nós escrevemos. Opa, deixa eu mudar esse traço aqui para não atrapalhar. Estatisticamente falando, nós escrevemos assim, ó, a probabilidade de 80 ser menor ou igual a x menor ou igual a 100. Então, usando a fórmula acima, notamos que para x igual a 80 temos. Então, primeiro nós queremos de 80 a, nesse intervalo aqui, ó, de 80 a 100. Então, primeiro eu vou descobrir qual é o valor z que corresponde a 80, variável z que corresponde ao x 80, e depois a variável z que corresponde ao x igual a 100. Então, aqui nós temos a fórmula, né? Está aqui embaixo também, vou deixar destacar as duas aqui. Então, primeiro, vamos calcular para 80. Então, vou trocar o que z é igual a x menos μ dividido por sigma. O z eu vou ter que descobrir, o x é 80, menos μ, que é a média, que é 80 também, dividido pelo sigma, que é o desvio padrão, que é 10. 80 menos 80 dá 0, dividido por 10 é igual a 0. Então, z vai ser igual a 0 quando x for 80. E para x igual a 100, temos z é igual a x, vou trocar o x por 100, menos μ, que é a média, que é 80, dividido por sigma, que é o desvio padrão, que vale 10. 100 menos 80 dá 20. 20 dividido por 10 é igual a 2. Já consegui descobrir os dois valores. Portanto, a probabilidade P de 80 ser menor ou igual a x menor ou igual a 100 é equivalente à probabilidade P 0 ser menor ou igual a z menor ou igual a 2,00, que pode ser obtida da tabela 1.1. A tabela 1.1 nós vimos na aula anterior, então dá uma olhadinha lá na aula. Mas eu vou dar uma revisada aqui para os senhores e senhoras. Então essa daqui é a tabela 1.1. É a área sobre a curva normal padronizada no intervalo de 0 a z. Então a variável z vai variar de 0 a um valor definido aqui, que eu vou chamar de z aqui, que nós vamos definir em cada problema. Então é essa área aqui, ela dá direita do zero até o infinito positivo. Okay? Aqui eu peguei um valor z qualquer aqui, que é essa parte laranja. Essa tabela ela tem a primeira linha aqui, onde eu tenho na primeira coluna o z, a variável z, e depois eu tenho aqui
10 colunas, onde a primeira coluna aqui, a partir dessa segunda coluna, é 0,00, está em centésimo. Aqui eu tenho 0 centésimo, 1 centésimo, 2 centésimo, até 9 centésimo. Aí essa primeira coluna aqui da variável z, eu tenho aqui em décimos, 0,00, 0,01 até 3,9. Então agora vamos voltar lá para o nosso probleminha lá. Então acabamos de ver a tabela 1.1. Agora vamos ver como é que calcula esse valor aqui, essa probabilidade. Nós sabemos que é acumulada na tabela 1.1, ela dá um valor de 0 até um valor fixo, um valor definido. No caso, nosso valor definido z aqui é 2,00. Então, primeiro passo, nós vamos encontrar a intersecção da linha 2,0 com a coluna 00. Porque aqui eu tenho o 2, decimal, 2 com a casa só depois da vírgula, 2,0, e o centésimo aqui é tudo zero também. Então, veja na figura 1.1, que é o valor destacado em azul. Então, vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui, que é a figura 1.1, probabilidade do zero ser menor ou igual a z, menor ou igual a 2. Está aqui. Então, qual é o procedimento? Aqui eu peguei uma parte daquela tabela 1.1 lá. Então, o primeiro passo é vir aqui na primeira coluna, nessa primeira coluna aqui, para localizarmos o valor 2.0. Nós queremos o 2,00. Então, vou encontrar aqui com uma casa aqui, ó, que é décimo. Então, eu vou vir nessa primeira coluna e achar a linha que tem o 2.0. A linha que tem o 2.0 é essa daqui. Eu vou destacar toda a linha lá na tabela, mas aqui eu só estou pegando uma partezinha que nos interessa. Segundo passo é encontrar aqui, ó, a coluna que tem o centésimo 0,00. Então, centésimo 000. O zero, centésimo está aqui, né? 00. Então, a coluna é a primeira coluna depois da variável z aqui, ó, que seria a segunda coluna da nossa tabela. Então, eu venho nessa coluna aqui e destaco ela também. A interseção, ou intersecção, da linha 2,0 com a coluna 0,00 nos dá esse valor aqui, ó, 0,4772. É essa a nossa probabilidade do zero ser menor ou igual a z, menor ou igual a 2,00. Então, temos que a probabilidade de 80 ser menor ou igual a x, menor ou igual a 100, ela é igual a 0,4772. Logo, a probabilidade de x estar entre 80 e 100 é de 0,4772, ou em porcentagem, 47,7%. Para calcular em porcentagem, basta fazer com que a vírgula se desloque 2 casas para a direita. E aqui, como eu tenho 0,4772, eu ficaria assim, 47,72. Aí nós trabalhamos só com uma casa após a vírgula. Aí nós fazemos o arredondamento. Se esse número depois, na segunda casa aqui, ele for de 0 até 4, esse algarismo aqui, ó, for de 0 até 4, a gente mantém o que? Esse número aqui, o 7, eu não altero ele. Agora, se esse valor aqui, ó, for de 5 até 9, nós arredondamos. Por exemplo, se eu tivesse um valor assim, ó, 53, 48. 0,53, 48. Então, para eu calcular isso daqui em porcentagem com a casa, eu vou fazer com que a vírgula venha para cá depois do 3, eu vou ter aqui 53,48%. Aí eu vou fazer o arredondamento com a casa, então eu vou ficar com 53, como esse algarismo depois do 4 aqui está nesse intervalo, então eu vou mudar aqui do 4 para o 5. Aí eu tenho aqui 53,5%. Bem, e com isso encerramos essa aula. Na próxima aula nós vamos resolver alguns problemas envolvendo o que nós estudamos na última aula e nesta aula, na aula 2 e na aula 3. Então, nos vemos na próxima aula.